O Livro da Divina Consolação da Bem-aventurada Ângela de Foligno, páginas 144 a 149. Capítulo 22. Sobre como devemos submeter nossa vontade à vontade de Deus e como a oração é necessária para alcançar todas as misericórdias. Vês, portanto, que quando nosso Salvador Cristo orava, ele submetia sua vontade à vontade do Pai. Segue tu também este exemplo. Depois, ele orou novamente, dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Mas por que deveria repetir mais coisas, uma vez que toda a vida de Cristo foi uma oração? Ele vivia continuamente ocupado em revelar e manifestar tanto a Deus quanto a si mesmo. Diríamos então que Cristo orou em vão. Por que então negligencias a oração, sabendo que nada se obtém sem ela? Sendo Cristo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ele não orou por si mesmo, mas para que tivesses um exemplo de oração verdadeira. É necessário que ores se desejas obter algo, pois sem oração nada conseguirás. Se aquele que era de fato Deus não aceitava nada, sem antes orar e pedir, como ousas tu, criatura miserável, esperar receber algo sem súplica e oração? Agora já sabes bem que sem a luz e a graça divina ninguém é salvo. É por meio dessa luz divina que o homem começa e progride no caminho correto. Portanto, se desejas esta luz divina, deves orar. E se já começaste a progredir e desejas que essa luz aumente em ti, deves orar. E se alcançaste a mais alta perfeição e desejas ser ainda mais iluminado para permanecer neste estado, deves orar. Ora se desejas fé, ora se desejas esperança, ora se desejas caridade, pobreza, obediência ou castidade, ora se desejas qualquer virtude que seja. O modo como deves orar é o seguinte: lê o livro da vida de Cristo Jesus, cuja vida foi marcada por pobreza, sofrimento, desprezo e verdadeira obediência. Quando tiveres adentrado plenamente nessa vida e dela tirares proveito, serás afligido por muitas tribulações do mundo, da carne e do demônio. De muitas e diversas maneiras, eles te molestarão e te perseguirão horrivelmente. E se desejares vencer, deverás orar. Quando tua alma deseja rezar, é necessário que estejas limpo tanto em mente quanto em corpo. Deves refletir profundamente sobre todo o mal e todo o bem que fizeste, examinando a intenção por trás de teus atos bons, como jejuns, orações, lágrimas e outras ações. Pondera como tens realizado pouco do trabalho de Deus, e mesmo esse pouco, muitas vezes, sem reverência e com falhas, enquanto tens feito o mal com grande diligência. Confessa teus pecados e reconhece-os sem hesitação, arrependendo-te deles com sinceridade. Por meio dessa confissão do coração e contrição da alma, alcançarás a pureza. Assim, rezarás como publicano e não como fariseu, e pela oração serás iluminado. Todos os que desejam receber o Espírito Santo devem rezar, pois no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos somente enquanto estavam em oração. Capítulo 22. Quanto maior a tentação, maior deve ser também a perseverança na oração. Vigiai e orai, portanto, para que não deis qualquer vantagem aos adversários que continuamente te cercam. Pois, quando deixas de orar, dás lugar ao inimigo. Assim, quanto mais fores tentado, tanto mais deves perseverar na oração. Sobre a oração e a humildade verdadeira. Por vezes, a oração pode ser a causa de tua tentação, como quando os demônios procuram impedi-la. Mas não te importes com nada além da oração, para que sempre sejas digno de ser libertado da tentação. Pela oração és iluminado. Pela oração és libertado da tentação. Pela oração és purificado. E pela oração és unido a Deus. A oração não é senão a manifestação de Deus e de ti mesmo. E essa manifestação é perfeita e verdadeira humilhação, pois a humildade reside na alma que contempla a Deus e a si mesma como deve ser. Então, a alma encontra-se em um estado de profunda humildade, e quanto mais profunda é a humildade, maior é a graça divina que dela brota e nela cresce. Quanto mais a graça divina humilha a alma, mais rapidamente essa graça cresce, brotando das profundezas dessa humildade. E quanto mais a graça cresce, mais profundamente a alma se abaixa em verdadeira humildade, mantendo-se firme na oração sincera. Dessa forma, a graça e a luz divina crescem continuamente dentro da alma, e a alma permanece prostrada em verdadeira humildade, sempre lendo e meditando sobre esta vida de Cristo. A perfeição do homem consiste em conhecer a grandeza de Deus e a própria pequenez. Mas como alcançar isso?
contemplando o livro da vida, que é Cristo, e afastando de ti toda preguiça e negligência. Sobre a perseverança na oração e nas boas obras. Desejo sinceramente ao meu filho, e te exorto a que vigies e ores, não fazendo menos boas obras quando fores privado da graça e do fervor da devoção, do que fazes quando recebes essa graça de devoção. Em todos os modos agradáveis e aceitáveis a Deus, ó meu filho, é o teu sacrifício, quando, mesmo sem graça e fervor, tu vigiarias, orarias e farias boas obras, sem diminuir nada do que fazias quando estavas cheio da graça. Portanto, meu filho, se o fervor divino às vezes te constranger a vigiar, orar e louvar, faz-o com toda a tua força enquanto o fogo arde em ti. Quando acontecer que Deus te prive de calor e fervor, seja por culpa tua, como é frequentemente o caso, ou para aumentar e fortalecer a graça em ti, tu deves, no entanto, vigiar, orar e fazer boas obras como antes. E se a tentação ou a tribulação, pelas quais os filhos de Deus são purificados e corrigidos, te sobrevierem, e a graça e o fervor forem retidos, não deixes de tentar realizar as boas obras mencionadas, e esforça-te para que possas vencer. Mantém-te em sujeição por meio de orações constantes, vigílias, lágrimas e insistências, para que Deus, em sua misericórdia, te devolva, por fim, o calor e o fervor. Sobre a perseverança na oração e a fidelidade à lei divina. Faz a tua parte, pois Deus certamente fará a dele. A oração constante, pronta e insistente, é muito aceitável a Deus. Portanto, persevera na oração e não te preocupes com outras ocupações, logo que começares a sentir-te mais do que normalmente cheio de Deus. E vê que não te entregues a qualquer ocupação ou pensamento antes de aprender a separar-te de todos os outros. Cuida também dos teus fervores e do teu espírito, que corre com pressa antes mesmo de conseguires segui-lo. Inquire e vê o início, o meio e o fim do caminho que ele deseja seguir, e seguirás esse caminho apenas até onde ele permanecer fiel à senda do livro da vida. E cuida daqueles que dizem ter o espírito de liberdade, pois eles se opõem abertamente ao livro da vida de Cristo, o qual está escrito conforme a lei, ele sendo o fundador da lei que vive para sempre. Amém. Capítulo sobre oração e perseverança na vida cristã. A bem-aventurada Ângela de Foligno nos convida neste capítulo a refletir sobre a oração como o caminho essencial para a união com Deus e o fortalecimento das virtudes cristãs. O exemplo de Cristo, que ela menciona frequentemente, não é apenas um modelo de submissão, mas também um lembrete de que a vida de fé exige perseverança, mesmo em meio às tribulações. Ao sugerir que o leitor medite sobre a vida de Cristo, Ângela nos lembra que a verdadeira oração não se resume a pedir, mas também a contemplar e imitar os passos do Salvador. Notas explicativas. Como o publicano e não como o fariseu. Refere-se à parábola de Jesus em Lucas 18, 9 e 14, onde o publicano, cobrador de impostos, se humilha diante de Deus, pedindo misericórdia, enquanto o fariseu se vangloria de sua própria justiça. Somos chamados a imitar a humildade do publicano na oração. 2. Vigiai e orai. Esta exortação, retirada de Mateus 26, 41, lembra as palavras de Jesus no jardim do Getsêmani. Ele nos ensina a necessidade de estar sempre atentos e em comunhão com Deus, especialmente para resistir às tentações. O caminho da oração e da perseverança. Faz a tua parte, pois Deus certamente fará a dele. A oração constante, pronta e insistente é aceitável a Deus. Portanto, persevera na oração e não te preocupes com outras ocupações, logo que começares a sentir-te mais cheio de Deus. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho,
Palavras Bíblicas, com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia, de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, e As Três Idades da Vida Interior, do padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.